Cumprimentamos todos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos dando início mais um novo trimestre, primeiro trimestre de 2019, onde nós vamos estudar a nossa primeira aula extra, falando sobre o nosso título da primeira lição, a batalha espiritual. Esse tema, que é bastante atual, vai revelar que nós devemos ter conhecimento e que o conhecimento de Deus dentro do nosso ser, da nossa alma, vindo pelo Espírito de Deus, ele nos ensinará como atuar diante desta batalha espiritual. O primeiro segredo é que Deus atua no conhecimento do homem. Já o diabo, ele atua na ignorância. Por isso que quando as pessoas são ignorantes, no sentido de não ter conhecimento bíblico, essas pessoas, elas ficam para trás na guerra. Elas perdem a guerra. Por quê? Porque a batalha está no campo da mente. É aqui aonde Deus enche e desce para o nosso coração a sua palavra. E nós combatemos o reino das trevas com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto. Veja aí, o nosso textuário, Mateus 26, versículo 41, que fala que nós somos tentados e temos que resistir na fé o diabo, e assim ele fugirá de nós. Então, através do novo nascimento, por quê? Porque diz a Bíblia que o Espírito está pronto, está no textuário, o Espírito está pronto. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que ver o que é carne e o que é Espírito. Nós temos o Espírito humano, nós temos a alma e temos o corpo do ser humano total. Tricotomia. 1, 2, 3. Então a tricotomia, ela trata o homem de três partes. Quando diz a Bíblia que o Espírito está pronto, está falando do crente. Por quê? Porque o espírito humano do ímpio, humano do ímpio está bloqueado porque não há revelação por falta do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não mora no ímpio, no pecador. Ele só mora onde? No crente em Jesus. Com isso, a gente percebe o quê? Que o Espírito Santo, ele trabalha enchei-vos do Espírito Santo. Então, ele começa de cima para baixo. Assim como Deus vinha no tabernáculo, no lugar santo dos santos, ele vinha de dentro para fora. Por isso que o homem ele tem que ouvir a palavra, e a palavra vai para onde? Para o coração, passando pela mente. Com isso a gente percebe que quando o crente, de verdade, a gente fala crente porque infelizmente as pessoas estão confundindo as coisas, falando crente pirata, crente endemoniado, ou é crente ou é endemoniado, não pode ser os dois. Nós vamos ver isso agora, o que é crente e o que é endemoniado. Então vamos lá. O Espírito Santo, ele atua no espírito humano do homem. Quando ele crê em Cristo, ele é um novo homem. Com isso, a atuação do Espírito Santo, ele passa a ser no lugar santo dos santos, aonde nós temos no tabernáculo, olha aqui, lugar santo do santo, que é igual a esse lugar aqui do homem, o espírito humano. É aqui que Deus vinha para falar com o sacerdote, sumo sacerdote. Com isso, Deus ele tinha um momento para chegar até aqui com o homem, através do sacerdote. Então, é assim que o Espírito Santo faz. Ele enche o espírito humano, passa para a alma e passa para o corpo. Com isso ele tem que romper o primeiro e o segundo véu.
ele rompe os dois véus para chegar exatamente no corpo humano. Então, meus amados, quando Paulo ele vai tratar do crente carnal, aí sim, ele usa a expressão carnal. Por quê? Porque ele sendo crente, novo nascido, que agora ele é um novo convertido, o que é que acontece? Ele vai viver na carne, porque em vez de ele dar ouvido ao Espírito Santo, que já está nele, ele dá ouvido à sua própria alma. Então ele segue no mundo fazendo a vontade da sua própria alma. Por isso que ele é carnal, porque ele tem um bloqueio para que o que ele tem no coração não vem para a alma. Ou seja, o Espírito Santo é quem enche o coração, que enche a alma e que enche o corpo. Com isso, aqui no espírito humano, o homem é nascido de novo. Por isso que ele nasce aqui, ó, nessa parte aqui. Por isso que o ímpio, ele está morto espiritual. Então, há exatamente uma inatividade na parte de cima, que só funciona no ímpio a parte de baixo. Ou seja, a alma e o corpo. Então, o espírito humano não funciona no ímpio. Por quê? Porque não tem revelação. Ele é espiritualmente morto. Então, essa função do espírito humano no ímpio está esperando ainda que ele aceita Cristo como seu Salvador, para que ele tenha as revelações, que ele conheça a mente de Cristo, que ele seja uma pessoa nascida de novo. Então, o novo nascimento acontece no espírito humano. Já a alma, ela não nasce de novo. Por quê? Porque ela é regenerada. A alma é regenerada. O corpo é transformado. Com isso a gente percebe o preparo do corpo para ressurreição de mortos. Vejamos, ó, o espírito humano, pela presença do Espírito Santo, se torna um. Ele se torna um porque há um casamento entre os dois, o espírito humano com o Espírito de Deus, são um. Testifica com Deus que eu sou filho de Deus. Então, vejamos, se torna um, que quer governar a alma, que quer passar para o corpo. Por isso, o sentido do corpo, que são 5, eles passam a fazer a vontade de Deus, a santificação, justificação. Então, tudo isso acontece de cima para baixo. Então, meus irmãos, a gente percebe logo o seguinte: quando no textual da nossa lição, que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, é porque ele não deixa que o Espírito Santo atue no homem interior, no si dele. O si é a sua própria alma, onde está a sua personalidade. Glória a Deus. Então, se o homem é cristão, ele não vive mais para si, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Então, a mente dele agora não é a mente mais puramente humana, mas está transformada pela renovação. A mente de Cristo passa a reinar na sua vida. Glória a Deus. Então, vamos lá. Potestade do ar. A lição vai tratar sobre batalha espiritual nas potestades do ar. Aí nós temos o primeiro versículo que vai falar sobre o mundo jaz no maligno. Então a gente percebe o mundo jaz no maligno. Eu tenho a terra e eu tenho aqui, ó. O que é isso aqui? Eu tenho a expansão. Haja a expansão no meio das águas. Então eu tenho aqui, essa parte aqui, ó. Se lembra? RG, o que é isso? Regiões RC, regiões celestiais. Aonde é o domicílio dos anjos? Então os anjos caídos que saíram do céu, os anjos caídos que vieram do céu ficaram aqui, ó, nessa parte aqui, ó, chamada regiões celestes. As regiões celestes. Paulo chama também de potestade do ar. Os espíritos da maldade atuam nessa região. Então aqui é o domicílio deles. Os homens estão aqui, ó. Os homens estão aqui. O que é que acontece? O pecado não chegou aqui na terra, então contaminou. Está contaminado a terra. Então os demônios têm permissão de chegar aqui, ó,
e possuiu o homem por causa do pecado. Então você percebe que quando um da humanidade, um só, é crente em Jesus, ele tem autoridade aonde? Nos céus e na terra. Não foi o que Jesus disse? É-me dado toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E Jesus disse aos discípulos, eu vos dou o poder. Então, sobre demônios, essa autoridade de Jesus sobre os céus e sobre a terra é exatamente nas regiões celestes, onde estão os demônios, e sobre o próprio universo, que é a terra. A gente vê logo aqui, meus irmãos, Deus constituiu você, servo do Senhor, ministro de Deus, professor da escola bíblica dominical. Você, nesta terra, no mundo que jaz no maligno, você é constituído por Deus como uma autoridade, como se fosse, a gente vê neste mundo, uma autoridade como se fosse uma polícia federal de Deus. Sabe por quê? Porque os demônios se sujeitam. As pessoas se sujeitam às polícias federais não é pela farda ou por ele ser um simples homem quando a gente vê, mas porque aquele homem tem autoridade. Não é a farda que faz a gente obedecê-lo, mas por trás daquela farda tem o quê? Um governo, tem juízes, tem autoridade. Então, por isso que o homem tem autoridade, porque ela foi constituída e ela foi colocada para fazer o bem. E quem faz o mal, teme. Então, o que é que acontece aqui? Deus colocou o homem na terra, o pecado chegou, mas como é desfeito o pecado? Crendo em Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos uma autoridade máxima da terra. Então, os demônios, se eles souberem que tem uma presença de um crente ali, que conhece a verdade, que conhece do poder de Deus, que sabe que os demônios se sujeitam a um crente fiel a Deus, o que é que acontece? Os demônios ficam atribulados. Não se lembra do Gadareno? Da legião? Já vieste nos atormentar? É como se o demônio 1, vamos aqui, ó. O demônio 1 liga para o demônio 2, depois liga para o demônio 3. Demônio 1, demônio 2, onde é que você está? Liga para o demônio 3, onde é que está o 3? Então um fica ligando para o 2, fica ligando para o 3. Por quê? Porque a presença da autoridade chegou naquele lugar. Então aquele crente que tem autoridade, ele percebe. Por quê? Porque ele tem discernimento de espírito. Ele sabe se tem alguma coisa errada ali. Quando ele chega, ele percebe, porque ele discerne bem tudo espiritualmente. Então os demônios ficam atribulados, como aconteceu na presença de Jesus. Quando os demônios viram a Jesus, eles ficavam atribulados. E disse, já vieste nos atormentar? Imagine aí, demônio ligando para o demônio 2, isso aqui é uma parábola que eu estou fazendo. E quando chega no demônio 3, o demônio 3 já tem ido embora. Glória a Deus. Com isso, eles não ficam, porque eles conhecem que há autoridade no crente que serve a Deus. Existe uma autoridade máxima. Então esta luta só acontece, meus irmãos, se eles se opor. Agora é diferente. Como o mundo não se opõe aos demônios, por isso que o mundo jaz do maligno, os crentes se opõem aos demônios. Porque quem é a presa aqui são os demônios. E o predador é a igreja. O rato é a presa do gato. O gato é o predador do rato. Só que o gato é a presa do cachorro. E o cachorro é o predador do gato. Já o cachorro é a presa do homem. O homem é o predador do cachorro. O homem é exatamente o quê? A presa de Deus. E o Deus que servimos é o predador do homem. Com isso, quando o homem se converte a Deus, o homem agora tem autoridade de Deus de sujeitar os demônios debaixo dos seus pés. Glória a Deus. Então isso é maravilhoso. Por quê? Porque Deus atua no conhecimento. Se você tiver conhecimento, você
atua na autoridade do nome de Jesus. E tudo é feito para a glória de Deus. Então, meus irmãos, a gente percebe que os demônios que operam aqui na potestade do ar, eles atuam sobre a terra por causa do pecado. Então, a gente percebe que eles acompanham a história do homem por muitos e muito tempo. Eles acompanham a história por 400 anos de uma mesma família. Se lembra dos espíritos familiares? Que ele atua com os pecados dos pais. Não que os pais passem, mas ele atua. Ele faz com que o filho peque o pecado do seu próprio pai. Não por hereditariedade, mas por causa que o filho desobedece a Deus. Então ele fica propício a uma desobediência igual à do seu pai. Isso não quer dizer que ele vai ser a mesma coisa que o seu pai é. Ele pode pecar outros pecados que o seu pai não peque, mas está debaixo da maldição por causa da desobediência. Então, meus irmãos, a gente percebe o seguinte: Jesus nos deu um nome. Aí os discípulos se alegraram porque os demônios eram expulsos pelo nome de Jesus. Aí Jesus disse: se alegre primeiro, porque o seu nome está escrito no céu. Então a gente percebe logo de início aqui que o crente salvo tem autoridade sim de Deus neste mundo. Agora, meus amados irmãos, vejamos como acontece uma possessão demoníaca no ser humano. Já que um crente não fica endemoniado, então como é que isso acontece na prática? Então eu tenho aqui um homem natural, não é um homem espiritual, porque o homem espiritual ele é totalmente de Deus. Então eu tenho dois tipos de homem: o espiritual e o natural, não trabalhado. Então esse espírito humano aqui, do homem, está inativo, porque ele não tem revelação, ele não nasceu de novo, então só trabalha nele a alma e o corpo. O que é que acontece? O demônio chega, a serpente, entra, pelas vias do corpo, pode ser pela audição, pela visão, pelo olfato, certo? Pelo paladar ou pelo tato. Tudo isso são vias do corpo humano. Então a mente que está entre a alma e o corpo, tanto a mente é da alma como ela é do corpo, porque ela precisa de quê? Do cérebro para funcionar. Então a alma tem contato no mundo através de quê? Do corpo. Glória a Deus. Então, é por isso que a alma humana, ela tem contato com este mundo por causa da mente. E a mente funciona através do cérebro. Então a alma é a pessoa e o corpo é a casca. Glória a Deus. Aí quando a pessoa natural que não conhece Deus, dá lugar, essa pessoa ela pode ser até uma pessoa blasfemadora, mesmo que a pessoa já foi crente e agora blasfemou contra o Espírito Santo, não tem mais perdão para essa pessoa. Então quem está fora de Deus é possível de uma possessão demoníaca. Então o demônio ele chega, entra na pessoa, vem até a alma e depois é expulso em nome de Jesus, sem chegar no espírito humano. Porque esse espírito humano aqui, se lembra que Deus soprou nas narinas e o homem foi feito, soprou no corpo e o homem foi feito alma vivente? Só que esse espírito humano aqui, ele não tem Deus. Então foi feito no homem para receber Deus. Como ele não tem Deus, ele está aqui como o quê? Um lugar de espera para a presença de Deus. Glória a Deus. Porque Deus vai reger seu espírito humano, vai fazer com que ele nasça de novo, e assim vai reger a sua alma e o seu corpo. Mas enquanto isso, ele só usa a alma e o corpo. É como se ele fosse um dicótomo, embora fosse tricótomo. Já o homem espiritual funciona as três partes, por causa da presença o Espírito Santo está nele. Então ele funciona espírito humano, alma e corpo, mas é regido pelo Espírito Santo. Então funciona a tricotomia no homem espiritual. Já no homem natural é tricótomo, mas só funciona essas duas partes
por falta da presença de Deus na parte de cima. Glória a Deus. Com isso a gente percebe que esse lugar aqui é o lugar santíssimo, feito por Deus para Deus habitar. Então Satanás não tem permissão de chegar no espírito humano, mesmo de um homem pecador, porque é o lugar aonde Deus fez para habitar. É o único lugar exclusivo de Deus, feito no homem. É claro que no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa. Não habitava como hoje acontece no Novo Testamento. Porque Jesus disse, ele habitará convosco e estará para sempre convosco. Então, o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento sobre, mas hoje trabalha no interior, como rios de água viva, conforme Jesus falou no último dia da festa. Aqui nós percebemos que quando ele chega na alma do homem, a alma que atua no seu sentimento, intelecto e vontade, ela agora perde a sua função. Por quê? Porque o demônio está lá. O demônio está lá. No Gadareno, tinha aproximadamente 6.000. Quando Jesus expulsou ficou 5.999. Somos muitos. Então vai todo mundo para os porcos. Então foi expulso todos. Por isso que todos saíram no plural. No singular só sai um. No plural sai todos. Glória a Deus. Com isso a gente percebe que uma pessoa possessa, quem vai falar através da boca é o demônio. Porque a alma está presa. O demônio aprisionou a alma. Ele não usa o seu sentimento, nem o seu intelecto, nem a sua vontade. Então o demônio vai usar o quê? Os olhos, o olfato, o paladar, a audição e o tato. É terrível a possessão demoníaca. Se lembra? O diabo vai reinar este mundo através de um homem. Então o diabo vai estar aqui, ó. O trono de Satanás é a própria alma do homem. O cavalo de Satanás. Terrível. Então a igreja veio expulsar demônios para que a pessoa fique livre para servir a Deus. Glória a Deus. Isso é forte, irmãos. Então, meus irmãos, a gente percebe logo aqui, ó, se lembra que a gente disse que ia falar sobre as diferenças entre o homem, Adão, os filhos de Adão e também Cristo? Vamos colocar aqui, ó, 3 diferenças. Eu tenho 1, 2, 3. Adão, os filhos de Adão e Cristo. Ó, vamos lá. Como foi formado Adão? Nós já explicamos. Primeiro elemento, segundo elemento. Eu tenho o terceiro elemento. Então, o sopro no barro foi feito alma. Então, o homem é tricótomo. O espírito humano, o corpo e a alma. Glória a Deus. Espírito humano, o corpo e a alma. Então, a alma não existia no homem. Então, Deus chegou com a primeira parte, soprou. Isso é de Deus. Por isso que o espírito humano é de Deus. Eclesiastes diz, e o espírito volte a Deus que o deu. Está se referindo a ímpio e também a justo. Por quê? Porque fala das coisas debaixo da terra, debaixo do sol. Então, o espírito volte a Deus que o deu. Então, a alma é que parte para o destino. É a alma que parte. Então, o espírito volta para Deus, porque na morte se separa. Então, a morte é a separação. Espírito humano, alma e corpo. O espírito volta para Deus, a alma segue o destino e o corpo é ressuscitado. No juízo final ou no arrebatamento. Juízo final é para os ímpios. Arrebatamento é para a igreja. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Vejamos, meus amados irmãos. Aprendeu aqui? Beleza. Os filhos de Adão. Como é que é formado os filhos de Adão? Então já são através de pessoas. O homem e a mulher. Esses são os filhos de Adão. Então o Adão e a Eva. Então os filhos de Adão vai nascer do espermatozoide do Adão com o óvulo de Eva. Então eu tenho o pó 1, certo? E o pó 2. Por quê? Porque vão se unir, ó.
no ato sexual. Com isso aqui forma, na união dos dois se forma um. Então eu tenho pó 3. Então quando chega no pó 3, automaticamente Deus sopra nesse pó 3. Então quando sopra, aí surge o quê? A alma. Veja se não é igual isso aqui, ó. O sopro está aqui. O pó 3, que é a união dos dois, está aqui, que é o barro. Então, quando une o pó 3 com o sopro, é a mesma coisa. O barro com o sopro une o quê? Deu origem ao terceiro elemento. Então, pronto. Eu tenho o primeiro elemento, que é o pó 3, a união do pó 1, que é o espermatozoide, com o óvulo, que é o pó 2, deu origem ao pó 3, e também a parte 1, que é automático na concepção, quando os dois se unem matrimonialmente. Então, na concepção, é formado a alma, glória a Deus. Por isso que tem o sopro automático de Deus, no pó 3, está aqui, ó, a alma. Isto é, nos filhos de Adão, precisa do espermatozoide e do óvulo da mulher. Glória a Deus. Então, Cristo, totalmente diferente, glória a Deus. Cristo não precisou de homem. Cristo não foi formado que nem Adão. Cristo, estou falando do homem. Estou falando da pessoa física, do corpo, da imagem. Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus. Então essa imagem é física. Glória a Deus. Estou falando do homem Jesus. Como foi formado? Vejam, precisou de quem? De um ventre e de uma mulher. Só não precisou de homem. Por quê? Porque a promessa está lá. Gênesis 3:15. A semente da mulher. Então a semente precisava. Que semente é essa? Colossenses 1:15. A imagem. Essa imagem é uma imagem perfeita. Que nós estamos andando com Cristo para chegar nessa imagem. Glória a Deus. Então isto vai acontecer com a ressurreição dos mortos. Nós vamos ficar de acordo com esta imagem. Assim como ele é, nós o veremos. Glória a Deus. Então Cristo, como homem perfeito, como foi feito? Foi feito de acordo com a promessa de Gênesis 3:15. Esta imagem foi projetada na mente de Deus. Está em Isaías capítulo 6, versículo 6 a 8. Certo? A quem enviarei? Quem foi que falou? Deus. O nome é único. O nome conhecido, Jeová. Então esse nome aqui é um só Jeová. Então Jeová, ele tem 3 personalidades. Jeová 1, Jeová 2 e Jeová 3. Então um dos 3 diz, a quem enviarei? A quem há de por nós? Aí eu tenho aqui, conhecido por Daniel como o ancião de dias. Tenho aqui, conhecido o Espírito Santo no Antigo Testamento como o Espírito de Elohim. Espírito de Elohim, certo? E tem o 3, o Dabar, o verbo, que é Cristo, Dabar. Então, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Está lá em Isaías. Veja se é o capítulo 6, viu? Então, diz lá, o Dabar disse, o verbo, João 1:1. Envia-me a mim. Então, Cristo se dispôs como pessoa. Então a pessoa de Cristo já existia aqui na divindade. Então não precisava de soprar para existir a alma, porque Cristo é coexistente. A alma do homem na terra precisou ser feita. Já Cristo não precisou ser feito, porque ele é eterno. Ele é eterno, ele é Deus. Então não precisava Cristo vir e ser feito na terra como alma. Então, a sua pessoa já coexistia com o Pai. Glória a Deus. Eu e o Pai somos um. João 10:10 e 30, 10 e 30. Então, essa pessoa de Cristo nunca foi criada. Então, ela vinha habitar aqui. Aonde? No corpo. Esse corpo é esse aqui, ó. Que foi preparado antes da fundação do mundo. Mas esse corpo, como é que ele chegaria aqui? Através de semente, que no hebraico é sêmen.
certo? Vem de sêmen. Então o Espírito Santo, ele vinha também. Ó, o Espírito de Elohim, ele vinha trazendo essa semente aqui, ó, pra cá. Se lembra do anjo Gabriel? Chegou para Maria e disse que ela seria a mãe, e a sombra do Onipotente o cobriria. Então haveria esta sombra, não é sombra de cobrir, a gente pensa de cobrir, não. Esta sombra do Onipotente o cobrirá. Esse cobrir é o Espírito Santo já colocando aqui no óvulo de Maria a semente. Então esse corpo viria de forma de semente, como se fosse um espermatozoide no óvulo de Maria, mas não de homem. Então o Espírito Santo foi quem gerou, colocando a semente já produzida nos laboratórios de Deus. Esta semente que foi planejada para ser um homem na terra. Então o que é que aconteceu? Aconteceu é que, vamos lá, ó, o que foi que aconteceu? Estamos encerrando. Ó, aconteceu que Jesus tem também as 3 partes. Então precisou o quê? De um corpo. Hebreus 10 e 5. Ou é 5 e 10? Dá uma olhada aí, tá bom? Então diz o seguinte: um corpo me preparaste. Então, Jesus, como verbo, certo? A sua pessoa, tendo os mesmos características pessoais, sentimento, intelecto e vontade. Nunca foi feita essa alma, porque é eterna, sempre esteve com Deus. Só o corpo foi feito. Então essa parte de baixo foi feita e foi vinda como semente. E o Espírito Santo habitou aqui, ó, aonde está habitando no homem o espírito humano. Glória a Deus. Então a gente percebe, meus irmãos, que Cristo era um homem, que nele habitava toda a plenitude da divindade. E o corpo era exatamente aonde ele ia se revelar o Senhor, o seu senhorio, a sua divindade. Então esse corpo seria palpável, visto, audível. Com isso, a revelação da divindade seria através do corpo. Então o Pai moraria nele, o Espírito Santo moraria nele, e assim Deus era visto. Por isso que Tomé disse: mostra-nos o Pai. Ele disse: há tanto tempo estou convosco que não tem me conhecido. Eu e o Pai somos um, porque o Pai estava nele e ele estava no Pai. Glória a Deus. Com isso nós encerramos esta aula de hoje. Pedimos que Deus nos abençoe para dar continuidade. Nós vamos enviar para todos vocês que estão fazendo as suas doações todas as aulas do trimestre. São 13 aulas que nós estamos já iniciando e vocês receberão todas essas 13 aulas para a glória de Deus. Então isto é muito importante, que nós vamos estudar até domingo e vamos aplicar na nossa sala de aula com todas as presenças dos nossos irmãos e até do nosso pastor, que será uma bênção para exatamente estar junto conosco para o engrandecimento do reino de Deus. Deus abençoe a você, a sua família e o seu ministério. Deus te abençoe e até a próxima aula, querendo Deus. Amém.